Saquem suas fichas e rolem seus dados porque está começando mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje nós vamos voltar com a série do Mundo de Tormenta, porque faz muito tempo que eu não gravo. Primeiramente vamos dar aqueles jabazinhos de sempre. Se vocês acharem que vale a pena, me apoiem aí no Padrim e no PicPay. Também ouçam o Project Ncast, o podcast do meu patrão, o podcast que eu edito. Também apoiem o canal da Twitch do meu amigo Lucas, o NightRocksBR. E para finalizar, vamos falar sobre algumas mudanças que estão rolando aqui no canal. Primeiramente, notem que o banner mudou. Eu resolvi fazer agora uma versão um pouquinho diferenciada, com umas ideias meio malucas que eu tive recentemente. Então eu resolvi fazer esse bannerzinho bacana ali em cima. Fui eu mesmo que fiz. Ficou meio tosco? Ficou. Mas é de coração. Futuramente eu pretendo pagar uma designer para ela fazer a arte mais bacana, mas mais ou menos nessa ideia, tá? Se vocês repararam também neste banner, estão aqui os meus 3 canais aqui do canal. Isso é um pouco pleonásmico, mas enfim. Que são o Instagram, o Twitter e a Twitch aqui do canal. E sim, eu vou falar da Twitch mesmo, que se lasque. Eu abri esse canal na Twitch porque, recentemente, depois que eu troquei o meu computador, ao mesmo tempo veio uma outra mudança muito legal, que foi a troca da minha internet aqui de casa. Futuramente eu pretendo dar um agrado, por assim dizer. Mas enfim, vamos pro tema de hoje. Se você viu aí pelo título, hoje nós vamos falar sobre as divindades de Tormenta. Eu vou começar a falar aos poucos dessas divindades. Para ser mais específico, eu vou falar em duplas. Normalmente de divindades que têm alguma relação entre uma e outra. Então hoje nós vamos falar sobre Alihanna e Megalok. Mas primeiro vamos explicar como que funcionam as divindades em Tormenta. Se você já tiver de posse do Tormenta 20, você já entende mais ou menos, mas eu vou dar uma explicadinha mais rápida e de alguns detalhes que às vezes o pessoal não pega. As divindades em Arton são divididas em 2 tipos, as divindades maiores e as menores. Em Arton, qualquer criatura viva pode se tornar um deus. Nesse caso, ela vai se tornar uma divindade menor. Para essa criatura se tornar uma divindade menor, ela precisa de 1000 seguidores que reconheçam a divindade dessa pessoa. E essa pessoa ter poder suficiente para poder ser louvada como uma divindade. Há exceções, mostradas principalmente durante a trilogia da Tormenta. Esse aqui é o guia da trilogia, mas a trilogia está aqui. Em casos especiais, como por exemplo na queda de uma divindade maior, pode acontecer de que tenha um desequilíbrio da balança de poder e que criaturas que não seriam louvadas como divindades menores passem a ser. Isso acontece na trilogia da Tormenta. Eu não vou dar muitos detalhes disso, mas acontece. Em que, por exemplo, uma pedra no centro de uma vila começa a ser louvada como uma divindade. E a pedra, de fato, se torna uma divindade. Dentre as divindades maiores, são 20. No guia da trilogia, o Leonel tentou dar um migué, falando que não é bem assim, não é necessariamente 20, mas nós sabemos que o número 20 é bem significativo para Tormenta. Não é à toa que no aniversário de 20 anos de Tormenta foi lançado o Tormenta 20. Então vamos deixar aqui como uma regra não escrita de Tormenta em que as divindades são sempre 20. E essas 20 divindades são as divindades maiores. Essas divindades maiores, elas conseguem ter muito mais poder e influência sobre o mundo material. Mesmo a mudança dessas 20 divindades, de alguma divindade subindo, descendo, morrendo, nascendo, isso afeta o mundo. Assim como quem está na liderança atual do Panteão. A liderança do Panteão não é exatamente quem manda mais, mas ele é como se fosse a influência maior sobre todas as outras questões das outras divindades. No começo de Tormenta, o líder do Panteão era Kalmir, o deus da justiça, que mantinha sempre tudo em equilíbrio, tudo estável. Tanto é que o mundo de Tormenta sempre teve grande estabilidade. Cada reino no seu cantinho, tudo certinho. Com a trilogia da Tormenta e os fatos que se sucederam, ocorreu uma mudança na liderança do Panteão. E o Kalmir saiu da liderança do Panteão. Para deixar bem claro, ele não perdeu a liderança, ele largou a liderança. E passou a liderança para Tauron, deus da força e dos Minotauros. Com os fatos mais recentes de Tormenta, quem assumiu a liderança do Panteão é Valkyria, a minha deusa Valkyria. E eu não vou entrar em muitos detalhes aqui nesse aspecto, porque eu vou abordar isso num outro vídeo.
Por conta dessas 20 divindades serem mais poderosas, elas também dão mais poderes para os seus devotos. Então, para resumir bastante, uma divindade menor pode dar um poder concedido para os seus devotos. Então você, como um jogador, pode criar a divindade menor e criar também o poder concedido, que normalmente vai envolver algum bônus em algum tipo de perícia, um bônus para algum tipo de coisa. Vamos dizer que você, sendo devoto do deus dos arcos, você recebe um bônus de +2 ao utilizar qualquer tipo de arco. Aí você acha assim, bônus de +2 é muito fraco. Ou pode ser que você receba algum poder de tiro, já logo de cara. Enfim, você pode inventar do jeito que você quiser, desde que o seu mestre permita. E assim como você recebe alguma coisa, você deve alguma coisa para essa divindade. Por isso você tem as obrigações e restrições. Citando novamente o exemplo do deus dos arcos, pode ser que ele exija que você utilize apenas arcos como arma, fazendo com que você perca todos os seus PMs caso você utilize qualquer outro tipo de arma, mesmo os punhos. Você recebe o bônus, mas você também recebe uma penalidade. Os 20 deuses maiores têm uma gama muito maior de poderes disponíveis. Deuses menores também têm direito a ter paladinos. Para dizer bem a verdade, um paladino. Toda divindade menor tem apenas o seu único paladino, tanto é que ele é chamado de paladino único. Citando novamente a trilogia da Tormenta, o paladino único de Anilatir, a deusa da inspiração, é o Tex Scorpion Mako. Que vamos citar aqui uma pequena curiosidade: Anilatir é, de trás pra frente, Ritalina, que é uma droga de melhoria de desempenho. O Leonel Caldela e suas manhas de usar nomes de trás pra frente. Pior que Anilatir é um nome muito maneiro. As divindades maiores, elas têm obrigações e restrições muito maiores, assim como dão muito mais poderes. Segundo as novas regras do Tormenta 20, todas as classes devotas, clérigo, paladino e druida, recebem todos os poderes concedidos. Então quando você for olhar lá no Tormenta 20, nos poderes concedidos da sua divindade, você vai receber todos esses poderes. Mas se você for apenas um devoto, ou seja, se você for pertencente a uma outra classe ou raça devotada àquela divindade, você escolhe um desses poderes. Isso traz um equilíbrio e também traz uma significação para a devoção do seu personagem. No livro tá mostrando lá, vou citar aqui por exemplo a Valkyria. Tá escrito aqui que para ser devoto de Valkyria tem que ser um aventureiro e que membros de qualquer raça podem ser clérigos de Valkyria. Ou seja, Valkyria não é purista. Ela aceita qualquer membro que decida se tornar aventureiro. Ela aceita qualquer um que tenha o espírito da aventura. Mas tem outras divindades que têm outras restrições. Então quando você for escolher a sua divindade, veja quais as restrições para ela. Tirei a blusa porque meu quarto tá calor. E eu não vou regravar tudo. Outra coisa que envolve as obrigações e restrições são as perdas dos PMs. Caso você descumpra algumas das obrigações e restrições, você perde todos os seus PMs pelo restante do dia. Antigamente você tinha que fazer uma penitência e cumprir uma missão para poder resolver tudo, mas isso fica a cargo do mestre. Tem algo relacionado a isso no Deusa no Labirinto, mas eu não vou dar spoiler aqui. Mas chega de enrolação, vamos falar das estrelas do nosso vídeo. Alihanna é a deusa da natureza e dos animais. Seu símbolo sagrado para a grande maior parte da civilização, por assim dizer, é uma árvore pequena. Mas para os povos bárbaros, os povos mais selvagens, normalmente é um grande animal. Um símbolo totêmico mesmo, tipo os símbolos do irmão urso. A área de atuação de Alihanna sempre vai envolver a natureza. Os devotos típicos de Alihanna costumam ser os Dalan, a raça dos meio-tríades, elfos, sílfides, bárbaros, caçadores e druidas. Isso é uma coisa importante e interessante até de explicar aqui, e que talvez o pessoal não tenha entendido muito bem. Se você for membro da raça sílfide, você pode ser de qualquer classe e devoto de Alihanna. Até mesmo um inventor, desde que você seja da raça sílfide. Eu estou citando o Sylphid só como exemplo. Já se você for um bárbaro, você pode ser de qualquer raça, desde que seja bárbaro e devoto de Alihanna. Entende? É essa a manha interessante das divindades agora com Tormenta 20. As obrigações e restrições de Alihanna são bem interessantes. Segundo as crenças dos devotos de Alihanna, você não pode utilizar armas de metal ou escudos ou armaduras de metal. Você tem que usar materiais naturais. Coisas manufaturadas, civilizadas, são contrárias às ideias dos devotos de Alihanna.
Assim como você não consegue descansar em cidades maiores que um vilarejo. Simplesmente você não consegue. É muito barulho, é muito movimento, te incomoda, você não consegue descansar. Sempre preferindo ir para um espaço mais aberto. Então, aventuras em cidades com um druida no grupo, vai dar ruim. Agora eu vou falar de algumas relações entre as divindades. Eu vou colocar aqui o que é mais oficial e também vou colocar um selinho de opinião aqui no canto. Quando eu falar algo que eu tô achando e que tô inventando aqui na hora, isso vai estar aqui no cantinho. A Lihanna tem relações meio conturbadas com o Megalock. Digamos que o Megalock ele é o irmão mais velho, bem babaca. O cara ama ela, mas enche muito o saco dela. Então eles têm uma rixa bem grandinha. A Lihanna também detesta Thanatos. Detesta. Porque Thanatos relega todos os povos bárbaros e não civilizados porque não tem escrita. A Lihanna também detesta Ragnar, o deus da morte dos goblinoides, por ele causar muita destruição na natureza dela. Agora, com o novo plot de Tormenta 20 e a morte de Ragnar, quem assume o lugar de Ragnar foi o Thor. E eu vou falar sobre isso em outro vídeo. Mas digamos assim que a raça continua destrutiva, então a Lihanna detesta o Thor tanto quanto ela detestava o Ragnar. E aqui, selinho de opinião, eu acredito que a Lihanna também não ia gostar muito de Tauron, por conta das cidades pavimentadas e sem muito contato com a natureza. Apesar de que hoje em dia também não faz tanta diferença. Tauron morreu. Continuando a parte de opinião aqui, lembrando que boa parte disso que eu falei, eu tirei daqui, desse livro, O Panteão. Com exceção da parte de opinião. Agora, as divindades que seriam mais aliadas de Lihanna. Eu considero que Oceano seria uma divindade que teria a Lihanna como um aliado, já que o domínio de Oceano dá abrigo para os animais de Lihanna. Wina seria uma deusa também que deve ter uma relação de coleguismo com a Lihanna por conta do contato mais natural, da magia ser mais natural. Lena e Mara seriam duas divindades que a Lihanna teria já naturalmente um contato mais próximo, já que elas são duas divindades bem pacifistas. A deusa da vida e a deusa da paz. E a Lihanna também teria uma relação mais otimista com a Glórien, por conta do contato de civilização, mas mais entranhado com a natureza, de contato, de respeito com a natureza, por conta das cidades élficas serem no meio da floresta, não derrubar árvore, a coisa toda se interconectar, aquele negocinho assim mais natureba, né? E por fim, o reino divino de Lihanna se chama Arbórea. Originalmente, na verdade, saiu da revista Tormenta, mas aqui foi publicada em livro mesmo. E posteriormente foi melhor trabalhada no Mundo dos Deuses. Arbórea é um reino natural de florestas infinitas, e com várias coisas bem interessantes. Um dia talvez eu fale mais especificamente dos reinos dos deuses. A sumo sacerdotisa de Lihanna é Lissandra. Antigamente, no começo do cenário, o sumo sacerdote de Lihanna era o Haslen Greenleaf, um elfo druida que morava numa floresta próxima de Tapista, a floresta Greenleaf. Lissandra, a grande estrela do Holy Avenger, não é mesmo? Que é, sem a menor sombra de dúvidas, uma das sumas sacerdotisas mais poderosas do cenário. E ela recebeu esse título por conta do poder combativo dela. A Lihanna queria uma suma sacerdotisa mais porradeira mesmo, principalmente para poder enfrentar a Tormenta. Agora falando de Megalock, o deus dos monstros e também da selvageria. Tudo que envolve violência e monstruosidades é a área de atuação de Megalock. Os devotos típicos de Megalock seriam goblins, medusas, minotauros, suragels do lado dos sulfures, trogs, bárbaros, caçadores, druidas e lutadores. Essas são as raças e classes permitidas para serem devotos de Megalock. As obrigações e restrições de Megalock são que um devoto de Megalock não vai usar de maneira alguma paciência. Devotos de Megalock são naturalmente impacientes, não fazendo qualquer ação que demande concentração. Preparar a ação, escolher 10, escolher 20, nem pensar. Muito menos usar perícias baseadas em inteligência e carisma, com exceção de intimidação. Então, é uma divindade naturalmente bruta. As relações entre as divindades com relação a Megalock envolvem que Megalock é um babaca com a Lihanna, então ele tem aquela relação de amor-ódio, ele ama ela, é a irmãzinha dele, mas ele vai encher o saco dela o tempo inteiro. Megalock detesta Khalmyr por conta dele ter limitado a área de atuação dele no plano material. Ele, junto com a Lihanna, odeia Ragnar por conta dele ter roubado os goblins dele, porque antes os goblins eles louvavam a Megalock e eles passaram a louvar
Ragnar, e quem assumiu o lugar dele é o Tuor. Então o Megalock odeia o Tuor do mesmo jeito. Assim como o Megalock também odeia Thanator, por conta de todo o chateamento com a civilização. Continuando na parte de opinião para os aliados, eu consideraria que o Megalock ia ter como um aliado o Caledranok. Principalmente pela questão de eles serem meio parecidos, na questão de terem uma monstruosidade como um devoto. Por mais que os dragões sejam muito menos selvagens, mais cruéis, né, por assim dizer, do que Megalock. Mas existem os devotos mais politizados de Megalock, que seriam os Fintrolls. Também acho que Tenebra seria uma aliada de Megalock, por conta que a noite esconde várias monstruosidades e vários perigos. Assim como Cavernas, que também é uma área de atuação da Tenebra. E também acho que Oceano seria uma divindade aliada de Megalock, porque existem monstruosidades no mar. E o reino divino de Megalock é Chacina, um reino que teve destaque na Guilda do Macaco. Uma terra árida, de muitos perigos e muitas monstruosidades. Algumas monstruosidades semi-civilizadas, tipo os Homens Escorpião. O sumo sacerdote de Megalock é Kieletienen, se eu estiver falando esse nome certo. Um Fintroll. Pra quem não sabe, os Fintrolls são uma raça dos Trolls nobres. Eles são monstruosidades. Eles receberão destaque na Guilda do Macaco também. Esse cara, ele é bem bizarro. Ele fez a marca de Megalock no peito, sabe? Tipo, com as próprias unhas. E como ele é um bicho que se regenera, então quer dizer que a marca some. Então ele refaz a marca todo dia. O símbolo sagrado de Megalock é a garra de um monstro. Então aí você escolhe qual que é a garra. Mas normalmente é aquele simbolzão da garra curva. Esse cara aqui do ladinho. E é isso por hoje. Esse vídeo ficou maior do que eu esperava. Normalmente eu gravo o dobro daquilo que sai pro YouTube. Então vocês já imaginam o quanto eu gravei. Muito obrigado pra todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Desculpem eu ter mudado de roupa no meio do vídeo. Mas é que, incrivelmente, o meu quarto tá bem quente pro frio que tá lá fora, aqui em Curitiba. Esperem muitas novidades. Eu pretendo fazer transmissões de jogos relacionados a RPG, ou que dê pra se tirar alguma coisa de RPG, lá na Twitch. Então, se vocês quiserem me ver jogando, é só acessar a Twitch e me seguir lá. Vamos lá, galera, me ajuda. Eu preciso de 1000 seguidores pra começar a fazer propaganda, ganhar dinheiro com a Twitch também. Nessa situação de pandemia, a gente tem que tentar tirar dinheiro de onde for, né? Pelo menos até eu poder voltar a trabalhar. É isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima e tchau. Um agradecimento ao apoiador do PicPay, Marcos Felipe Soares. Muito obrigado.